Aí, acho que... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Ah, você tem que me fazer host de novo, amigo. Para eu compartilhar. Aí, agora acho que dá. Bom, vou fazer a famosa pergunta, se vocês estão vendo a minha tela. Só fazendo, né, só para começar aqui, então, né, quero fazer os protocolos, né, de agradecimento, primeiramente a você por disponibilizar, vir, né, conversar conosco, trazer todo o teu conhecimento e o da incentivo para nós, né, e sobre projetos, sobre elaboração e tudo mais. E também, né, os nossos mantenedores, tanto a Prefeitura de Lages quanto o Instituto Orion Park, e todas as pessoas que né, estão engajadas nesse projeto, né, de combate à violência contra a mulher, que é algo que nós, como instituição e também como pessoa, a gente, né, quer causar um impacto e um resultado, né, mediante a isso. Então, a maneira como nós encontramos né, de fazer algo foi incentivar, né, a criação desses projetos, a acelerar-os, a fortalecer os projetos que já existem na cidade, na região, para que eles consigam alcançar e ter um impacto ainda maior. Então, essa é a nossa principal questão aqui, né, de juntar os projetos, né, conciliar com que eles possam juntos gerarem realmente esse impacto e acabar com a violência contra a mulher. Então, muito obrigado a todos pela participação, a todos que estão aqui conosco, ao pessoal que está assistindo também as aulas no YouTube. E, né, a gente fica à disposição e aberto a todos para estar conversando sobre os projetos e estar cada vez mais disponibilizando os nossos recursos que a gente tem para estar realmente colocando todos os projetos para serem executados e fortalecendo todos eles. Então, Giza, muito obrigado por estar conosco e agora passo a fala para ti, né? E, realmente, muito obrigado, é sempre bom estar te ouvindo, você sabe disso. Muito obrigada, amigo. Bom, boa noite. Vou falar até meninos, porque estamos em maioria, né? Então, é quase uma roda de chimarrão, só faltou o chimarrão. Ah, tá aparecendo que eu admiti alguém aqui. Não sei se aparece para você também, Everton, para você admitir as pessoas. Não, estava aparecendo, mas agora não está aparecendo mais. Ah, é porque eu virei host. Tá, beleza. Vai aparecer para mim, eu vou aceitando aqui. Bom, a gente... Sobre o chimarrão, desculpa, só te cortei. O chimarrão, você tem que vir aqui nos visitar, né? Agora já dá para tu vir aqui nos visitar, daí eu te faço um chimarrão, a gente senta, faz uma roda de conversa aqui, chama né, as meninas aqui que estão no grupo para participar. Vamos fazer. Eu tô para ir para Campos Novos, já dando spoiler, né? Que eu tenho família em Campos Novos, eu cresci em Campos Novos, na verdade. Logo, em breve, eu pretendo ir de novo e aí a gente vai combinar com certeza um chimarrão. Cada um com o seu, né? Agora tem esse negócio, cada um com o seu chimarrão, com a sua bomba, enfim. Mas então vamos lá. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre elaboração de projetos e aí a gente vai conversar um pouco sobre leis de incentivo e sobre editais. E aí, antes da gente começar, o que eu quero combinar com vocês é para que vocês fiquem super à vontade para ligar o microfone e fazer perguntas. Pode interromper, não tem problema. Porque se vocês mandarem no chat, às vezes eu demoro um pouquinho para ver, porque eu estou com a tela compartilhada, né? Então, pode abrir o microfone e perguntar. Acho que vai ser mais bacana, assim, melhor se a gente for trocando ideia mesmo, bem como uma conversa. Aproveitar que estamos em poucas pessoas e dá para fazer essa dinâmica, né? Então, vamos lá. Bom, começando, me apresentando também, né? Estava falando para vocês se apresentarem, mas agora é a minha vez. Eu me chamo Gisele, muitas pessoas me chamam de Giza também, então fiquem à vontade. Atualmente, eu sou líder de projetos de impacto na Incentive e na Sintonize, que são empresas irmãs, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Junto com o Everton e com outras 78 lideranças espalhadas pelo Brasil, eu sou fellow do Social Good Brasil, da turma do Everton de 2018, já compartilhei muito chimarrão com ele.
E eu sou formada em jornalismo aqui pela Federal de Santa Catarina. Como eu comentei, eu cresci em Campos Novos, né? Minha mãe ainda mora em Campos Novos. Na verdade, eu cresci ali no meio do caminho, Vargem, aí fui para Campos Novos, então, toda a região. Eu trabalho especificamente com elaboração, enquadramento de projetos em leis de incentivo fiscal e editais. Eu já atuei junto com a Incentivo e com a Sintonize na aprovação de mais de 40 projetos em leis de incentivo e em editais. Bom, a Incentive-me é uma startup, a gente fala que nós somos uma tech stack, né? Nesse mundo startupeiro aí, existem essas nomenclaturas, porque nós somos uma startup de inovação tributária. E o que a gente faz, basicamente, é transformar impostos em impacto social. Então, a Incentive ajuda empresas de todos os lugares do Brasil a destinar recurso para projetos sociais, projetos de cultura, de esporte, para criança e adolescente, para idoso, com verba de imposto. Então, ao invés da gente destinar os impostos, né, as empresas destinarem 100% dos impostos direto para o governo, e o governo fazer a aplicação desses impostos, que é o caminho comum, né, que a gente conhece, a Incentive permite que essas empresas destinem uma parte desses impostos, uma parcela disso, direto para os projetos sociais. Então, é uma forma que são as leis de incentivo fiscal. As leis de incentivo, elas são, então, um mecanismo de protagonismo, né, social, onde as empresas e pessoas também, né, pessoas podem destinar imposto de renda, elas podem escolher onde os impostos delas vão ser investidos. E esse é o trabalho da Incentive-me e do Grupo Sintonize. Então, a Incentive-me ajuda esse lado da empresa, né? A empresa utilizar esses impostos para os projetos sociais, e o Grupo Sintonize, são empresas irmãs, uma nasceu da outra, né? Ajuda os projetos. Então, a gente elabora projetos, a gente produz, a gente presta contas, que é um pouquinho aí do que acho que o laboratório de projetos aí do Aaron também faz. Bom, não podia deixar de mencionar, né, essas experiências, e já dei também um spoiler sobre o que são as leis de incentivo. E aí, como que funciona, né, de uma forma bem prática? A gente elabora um projeto, né, escreve um projeto, manda esse projeto para o órgão governamental competente. Então, as leis de incentivo, por se tratar de um recurso público, né, do imposto, os projetos que você envia para aprovar numa lei de incentivo, eles são analisados justamente por órgãos governamentais. Então, se você manda um projeto para a Lei Federal de Incentivo à Cultura, esse projeto ele vai ser analisado pela Secretaria Especial de Cultura, que hoje está no guarda-chuva do Ministério do Turismo, né? Mas antigamente a gente tinha o Ministério da Cultura. Esse órgão governamental, ele vai aprovar o seu projeto, beleza, você colocou tudo que precisava, você está dentro da conformidade da lei, então você está autorizado a captar recursos. Então, lei de incentivo é isso. O órgão governamental, ele avalia o seu projeto e te autoriza a captar recursos com as empresas. Então, muita gente confunde e fala, poxa, então, se eu escrever projeto na Lei Rouanet, eu vou receber a verba? Não vai receber a verba, assim, de mão beijada do governo. Não é isso que acontece. O que acontece é que o seu projeto, caso ele esteja apto, né, ele vai ser autorizado a buscar recursos junto com as empresas, que é aquilo que a Incentive ajuda as empresas a fazer, né? A destinar parte do imposto para o seu projeto. Então, além desse projeto passar por esse filtro do órgão governamental, da Secretaria de Cultura, por exemplo, esse projeto, depois de aprovado, também tem que ir atrás de patrocinadores, né? Então, é um caminho um pouco mais complexo, um pouco mais longo do que a maioria das pessoas imagina. E essa é uma dúvida bem comum, tá? Antes de eu começar a trabalhar com isso, eu achava que funcionava de outra forma, e fui aprender trabalhando com a Incentive e com a Sintonize. E aí a gente vai falar sobre elaborar projetos em leis de incentivo, que é um caminho super bacana para essa temática de combate à violência contra a mulher, de empoderamento feminino e similares, que eu particularmente gosto muito, sou até suspeita para falar. E a gente vai falar também sobre enquadramento de projetos em editais, né? Que deve ser uma forma também um pouco mais conhecida aí pela maioria de vocês. Então, os editais, eles consistem na inscrição de uma proposta, né? De um projeto, de acordo com as especificações já pré-determinadas para o financiamento, né?
E aí vocês devem, por exemplo, já ter visto, acho que a própria chamada, né, que vocês se inscreveram caracteriza-se como um edital, e a gente tem edital que ele dá recurso, então você se inscreve para receber um recurso para o seu projeto, a gente tem edital que você se inscreve para ter um espaço onde trabalhar, a gente tem edital onde você se inscreve para receber monitoria, então são vários tipos de editais. E aí, conversando antes, né, durante a semana com o Everton, eu falei, vou levar alguns exemplos de editais para essa temática, em que vocês têm os projetos de vocês já. E aí, eu procurando, né, alguns editais dessa temática, eu falei, poxa, mais a temática de combate à violência contra a mulher, de empoderamento feminino, enfim, os projetos que com certeza vocês tocam e participam, eles devem se enquadrar em muitos outros editais. Então, ao invés de eu trazer 1, 2 exemplos, eu trouxe um dos sites que eu mais utilizo, onde mais existem editais abertos. Eu sempre olho nesse site, o Prosas. Então, no final da nossa conversa de hoje, quem quiser dar uma olhadinha lá no Prosas, procurar editais, vocês vão perceber que esse edital aqui é sobre empreendedorismo, mas o meu projeto, que é de combate à violência contra a mulher, é sobre empreendedorismo feminino, para as mulheres se tornarem independentes financeiramente. Legal, então ele se encaixa nesse edital. Então, por isso, achei melhor trazer aqui o meu pote de ouro, a minha fonte dos editais, para que vocês tenham acesso também e possam encontrar editais bacanas para inscrever os projetos de vocês. E aí vamos ao que interessa. Como é que a gente inscreve, como é que a gente elabora um projeto numa lei de incentivo ou num edital, né? O caminho é muito similar para as duas coisas. Antes de continuar, só saber se está tudo ok. Eu não tô... ok. Eu não tô vendo vocês, está pequenininha aqui a tela, mas qualquer coisa, acho que se vocês reagirem ali, levantarem a mãozinha e tal, eu consigo ver também. Mas, gente, abre o microfone, perguntem, podem ficar super à vontade, tá? Porque eu falo bastante, hein? Vocês vão ficar cansados da minha voz até o fim dessa conversa. Bom, como elaborar um projeto, né? Às vezes eu mesma me faço essa pergunta, já trabalho há 4 anos junto com a Incentive e com a Sintonize, e todo dia eu me faço a mesma pergunta e todo dia eu aprendo uma coisa nova, isso é o mais bacana, né? Então, a gente não sabe tudo e isso é muito bom, entender que a gente está nesse processo de evolução, de construção, de aprendizado. Mas tem algumas coisas que eu aprendi, né? Algumas receitinhas que facilitaram a minha vida, que eu vou contar aqui para vocês, e que eu sempre digo isso em todo lugar que eu vou falar sobre elaboração de projeto. Eu falo, eu queria muito ter ouvido essa conversa que a gente vai ter hoje 4 anos atrás, eu ter me poupado muita quebrada de cara. Eu ia ter sofrido um pouquinho menos nessa jornada de elaboração. Mas por onde a gente começa, né, a elaborar um projeto? A primeira coisa é você ter o escopo do seu projeto, né? Isso aqui tudo a gente vai falar detalhadamente na nossa conversa de hoje. Então, a gente vai definir o escopo do nosso projeto com o máximo de detalhes. A gente vai fazer um estudo do edital ou da lei onde a gente quer aplicar. A gente tem que saber para que a gente está aplicando. É um edital financeiro, é um edital de espaço, o que eu preciso reforçar, qual é a oportunidade que eu tô tendo para o meu projeto agora. Isso é muito importante, a gente vai falar disso. Eu vou realizar a inscrição desse edital nessa lei de incentivo, né? Que é o nosso foco da noite, digamos assim. E claro que eu vou realizar o acompanhamento. Não adianta só eu escrever, mandar o meu projeto e não acompanhar o resultado desse edital. Eu já vi casos acontecerem do proponente enviar, fazer um projeto super bacana, mandar, esquecer de acompanhar o sistema de acompanhamento lá, o site, e ser contemplado e ele perdeu o prazo, porque às vezes tem edital que não manda e-mail, não liga, você tem que olhar lá no site. Tem edital que é assim, né? Não deveria, mas é assim. Então, acompanhar o envio do seu projeto é super importante também. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais detalhadamente nesses pontos, tá? O primeiro deles é o desenho do escopo do projeto, que é um dos pontos também que a gente, às vezes, passa por dificuldades para pensar o que é o escopo de projeto, o que eu preciso ter para saber o que é o meu projeto. Bom, a primeira dica, né, é que os projetos eles costumam nascer de um problema. A gente identifica um problema, né, algo com que estamos insatisfeitos, né? Então, sei lá, a própria violência contra a mulher, tentando usar exemplos mais práticos, é um problema aqui na nossa região.
Essa semana mesmo, vocês devem ter ficado sabendo, aconteceu um caso de tentativa de estupro, enfim, violência em Campos Novos, com uma menina à luz do dia, 8 horas da manhã. E eu vi muito da minha rede, apesar de não estar mais lá, né? A minha rede, minhas amigas se mobilizando e falando sobre isso. E apesar de ter sido um episódio muito triste, muito marcante, foi algo positivo ver as minhas amigas falando disso, né? Conversando e se unindo e montando uma corrente, se fortalecendo. Então, a gente pensa sempre, os projetos, eles costumam nascer de um problema. E fazer uma imersão nesse problema é muito importante. Entender a fundo o que esse problema traz, quais subproblemas esse grande problema gera. É super importante para eu desenhar o escopo do meu projeto. Porque aí eu penso, tá, o problema é a violência contra a mulher, mas que outros problemas isso envolve? Ou que outros problemas ocasionam essa violência contra a mulher? A falta de independência financeira das mulheres é um problema que ocasiona essa violência. A falta de educação de meninos, né, de homens quando ainda são meninos, é algo que ocasiona isso. A falta de conhecimento da população em geral sobre como denunciar é um dos problemas. Ou a dificuldade de se fazer uma denúncia e se levar um caso de violência adiante é um problema também. Então, realmente, imergir no problema. Você parar e pensar, mas o que é esse problema? O que esse problema envolve? E a gente é até meio condicionado, né, a pensar no problema já pensando na solução. Mas calma, pensem bastante a respeito do problema. A solução vai chegar a partir do momento que vocês realmente imergirem nesse problema. A gente vai pensar também, quando vai pensar no escopo do problema, a partir dessa imersão no problema, né, pensando no escopo do projeto, a gente vai falar da descrição. Como que eu pretendo resolver esse problema, né? Qual que é a descrição do meu projeto? É como eu pretendo resolver o meu problema. Beleza, o meu problema é a violência contra a mulher. Como que eu resolvo ele? E aí, com certeza, vocês já têm ideias e projetos incríveis, cada um abordando um aspecto em específico. A gente fala também de objetivos e metas, que são os resultados que eu espero desse projeto, que são uma parte dessa descrição, só que é um pouquinho mais, com um formato um pouco mais objetivo, né? Eu sempre brinco com os clientes, com os meus colegas de trabalho, eu falo, ó, objetivos é para a gente escrever a mesma coisa que a descrição de forma objetiva. Por isso que tem esse nome, algo bem assertivo, né? Uma descrição bem assertiva. E a gente vai falar um pouquinho sobre como escrever eles. Eu tenho que ter um público-alvo, né? Quem que eu pretendo beneficiar? Se eu vou fazer um projeto de educação de meninos na escola, para eles entenderem esse contexto de masculinidade tóxica, de ambiente violento, eu vou estar beneficiando diretamente os meninos e indiretamente as meninas também, né? Afinal de contas. Então, a gente tem um público-alvo direto e indireto também. Pensem a respeito desse público indireto também. Eu vou ter um orçamento, é claro, e aí a gente sabe que a maior dificuldade dos projetos de impacto hoje é a grana. Eu sei disso, eu passo por esse problema também, mesmo tendo a Incentive aí me ajudando a captar recursos, a gente sofre com isso também. E aí a gente faz muito esse exercício de pensar o que eu preciso colocar no meu projeto para ele parar de pé. E quando a gente começa um projeto social, um projeto de impacto, enfim, né? O nosso primeiro comportamento buscar parcerias, né? Poxa, eu não tenho grana, então vou pegar um lugar que é meu parceiro, vou pedir um espaço aqui numa escola, uma sala de aula, que eu não vou ter custo, e por aí vai. Isso também faz parte do orçamento, né? Do escopo do seu projeto. E todo projeto, ele tem que ter esse orçamento. Poxa, se eu quero fazer uma ação mensal, quanto que eu vou gastar por mês para fazer isso? Tenham isso anotado. Mesmo enquanto vocês não têm grana para realizar, tenham isso anotado. Porque um dia vai chegar um edital que vai oferecer grana para projetos parecidos com o de vocês, e vocês vão precisar de escrever esse orçamento nesse edital, e vocês já vão ter isso feito. Então, se antecipem, pensem nesse orçamento ideal. No mundo ideal, eu vou ter um orçamento de 10 mil reais por mês para fazer as minhas ações. Legal, descrevam esse orçamento, tenham isso guardadinho, porque a hora vai chegar que vocês vão contar aí com apoio financeiro e permutas e parcerias. Giz, uma colaboração também na questão do orçamento e parcerias, né? Que é legal também você orçar para tu saber o quanto vale aquela parceria, né? Não questão, porque parceria não tem valor, mas
Se tu fosse gastar aquele dinheiro, né? Então aquele recurso ele tem valor, né? A parceria não, mas o recurso, então eu tenho, se eu precisasse de uma sala, eu teria que alugar uma sala X valor, mas eu consegui com um parceiro, com um colaborador que está me ajudando nesse projeto. Aquele recurso vale X. E aí eu consigo também entender o quanto, né, de dinheiro poderia o meu projeto e quanto vale o meu projeto em dinheiro também. Exato. E até para, como você muito bem disse, pensar o valor dessa parceria para oferecer contrapartidas. Então, se alguém me emprestou um espaço e com isso eu estou economizando tantos reais, né? O que eu posso oferecer em troca? De repente, eu ofereço um treinamento para a equipe dessa escola que me emprestou a sala, né? Que vai equivaler financeiramente a isso que eu deixei de gastar, que eu economizei. Tudo isso é importante realmente para vocês estabelecerem essas parcerias, oferecer algo em troca. Claro que todo mundo quer fazer parte de um projeto de impacto, algo maior, algo melhor, mas essas contrapartidas, elas são importantes também. E aí, claro que a gente tem que ter um cronograma. Eu sei que muitas vezes os projetos eles ficam, né, em stand-by e a gente fala, não, eu vou saber o cronograma, vou saber quando eu vou realizar, quando o dinheiro chegar. A hora que chegar dinheiro eu começo. Mas a gente tem que ter uma indicação preliminar, né? Poxa, eu sei que esse meu projeto aqui ele vai levar uns 6 meses para ser realizado. Porque durante 2 meses eu vou fazer uma chamada para pessoas interessadas, para voluntários, aí no mês seguinte eu vou fazer tal atividade. Então, tenham esse cronograma do projeto de vocês pré-estabelecido, né? Pré-desenhado, digamos assim. Isso ajuda muito quando a oportunidade para o seu projeto chega, quando alguém fala, poxa, eu quero investir no seu projeto. Ou eu quero realizar o seu projeto lá na minha instituição. E aí você já tem tudo isso desenhado, né? Não vai precisar daquela gaguejada. Isso acontece bastante, aconteceu bastante comigo também, daquela gaguejada, mas eu tenho que ver quanto tempo leva, você já vai ter tudo isso estruturado. Então, vale a pena dedicar um tempinho pensando nesses pontos que eu trouxe aqui. E aí a gente vai falar sobre alguns especificamente. Antes disso, a gente vai fazer uma atividade em grupo, que eu vou tentar deixar um pouquinho mais breve do que a última atividade que eu fiz, com um pouquinho longo. Como a gente está em poucas pessoas, deixa eu ver quantas a gente está. Quantas a gente está, amigo? Você consegue ver? Estamos em 6. Tá. Vamos fazer aqui mesmo, sem dividir em salas, então, que 6 pessoas é ok. Aí eu não vou me pronunciar, claro, né? Mas a gente vai falar aqui nesse grupo, então, para quem puder abrir o microfone, vai ser bem bacana, prometo. A gente vai criar um projeto, de repente, até trabalhar num dos projetos que vocês já têm, que eu sei que vocês já têm, né? Então, a gente vai partir nessa primeira conversa de 10 minutinhos que eu vou cronometrar aqui, falando do problema. Qual é o problema que vocês aí em grupo identificaram que tem aí na região, ou no município, ou no bairro, ou na escola, ou no meu trabalho? Enfim, quem se sentir confortável para compartilhar um problema, não precisa ser a respeito do projeto já existente, tá? Vocês podem criar um projeto do zero agora, sem problemas. Um problema do zero, no caso, né? Pode ser? Aí eu vou até deixar aqui, eu acho, compartilhado mesmo, e vocês podem ir conversando. Quem vai começar? Eu tenho uma ideia. Quando eu estava enfrentando assim bastante problema psicológico, eu senti muita falta de rodas de conversas, apesar de que eu já acompanhei um pouco ali o Orion faz, o Shima Talks, mas enfim, algo mais voltado para casos de mulher, assim, relacionamento, abusos, problemas que as mulheres vivenciam. Então, eu gostaria muito, assim, que eu vi um problema nisso, de a gente talvez criar um grupo de conversas mesmo, lógico, com acompanhamento de algum psicólogo, para nos orientar, auxiliar e eu vejo que a gente jovem, assim, da faculdade, a gente tem trabalho, a faculdade, né? Os problemas com amizade, enfim, a gente, às vezes, claro, nós temos os amigos, mas às vezes falta um amparo.
E aí tem psicólogo, mas eu acho que é mais interessante não só o contato teu e do psicólogo, como às vezes uma psicoterapia, mas de um grupo, sabe, de conversa. E eu queria muito colocar isso dentro da Uniplac, que é onde eu estudo, né? E é uma ideia que eu até gostaria de futuramente, quem sabe, ter, porque eu lembro que quando eu fui no coletivo feminino que eles fizeram ao ar livre lá no CAV, eu gostei muito da ideia e eu queria trazer mais para Uniplac, Facvest ou até escolas também, né? Quem sabe. Mas é essa minha ideia aí que me veio agora. Então, Pode falar. só para provocar o pessoal, né, o que também abrirem, né, esse acho que o momento de troca, assim, ele é legal, então, ouvir a opinião né, dos demais, né, então, que se acham esse tema, né, relevante, ou surge alguma outra ideia que possa ser trabalhado, ou querem agregar alguma coisa no que a Ana trouxe para nós, né, então, eu queria fazer essa chamadinha, assim. Aí a gente Olá, pode. Olá, Jorge. olá, boa noite a todos. Desculpa, eu estou me adaptando com o uso dessa nova ferramenta, então eu não sabia se vocês estavam me ouvindo direito, mas eu estou conseguindo ouvir todo mundo bem desde o início, tá? Agora eu consegui ativar para eu falar, então estão todos me ouvindo bem, né? Ok. Em relação a essa ideia de projeto que foi comentada há pouco, é interessante porque, embora foi proposto que dessemos ideias de algo novo, mas eu estava pensando justamente que a minha ideia de projeto abrange também essa questão que foi falada, porque a gente pensa no seguinte: quando se idealiza um projeto que cuide da situação, por exemplo, da mulher, como está hoje em dia, e eu estou falando da cidade onde eu estou vivendo, tá? Porque em Lages também eu sei que tem um índice muito alto de violência contra a mulher, tudo bem. Mas não é só Lages. Levando-se em conta o estado de Santa Catarina, eu, por exemplo, estou em Criciúma. E em Criciúma o número estava alto também. E a gente pensa, por que combater essa violência não passa por tantas outras questões como não só denunciar, não só enquadrar os agressores em lei, Maria da Penha ou qualquer outra que justifique a punição pelos atos, mas e como fazer alguma coisa específica para acolher e cuidar dessas mulheres que são vitimizadas. Então, essas rodas de conversa que foi proposta é justamente o ideal para poder acolher essas mulheres nessa situação e permitir que elas tenham o acolhimento necessário e o suporte para ter força para sair dessa situação, porque em muitos casos a mulher não sabe que é vítima e muitas vezes o agressor não se vê como agressor por causa da questão do machismo, do patriarcado e tantos anos de atraso em relação a esse sentido. É uma série de questões que têm que ser abordadas de forma pontual. E essas rodas de conversas podem trazer as temáticas uma a uma e permitir que, através desses diálogos, as pessoas vão se identificando em cada situação de acordo com a temática que seja abordada. Então, é um espaço bem amplo para debate. E se manter o canal de diálogo aberto, dá para justamente atingir os pontos necessários para começar a coibir, a prevenir e o que é mais importante, erradicar esse quadro que está sendo vergonhoso praticamente quase que no país inteiro. Mais alguém, pessoal, quer contribuir? Ou Ana também, fica à vontade, voltar a falar, complementar. A gente está bacana, a gente está complementando, estamos nos aprofundando no problema, né? Que era o propósito. Eu penso que, quem sabe, a gente focar em algo, né, de início, focar num tema para começar esse projeto e um debate, para assim depois ir aprofundando com outros temas também, né? Então, como a gente está nesse caminho em relação à violência psicológica, física, abusos, a gente pode, então, né, manter essa linha
de fazer um projeto de rede de conversas para as mulheres obterem mais informações sobre esse assunto, ou até às vezes falar o que está sentindo, ou o que está passando. Eu lembro que quando eu participei desse coletivo, foi acho que a moça da Delegacia da Mulher, eu agora não lembro o nome dela, mas ela que mediou essa conversa. Então, a gente pode, né, chamar pessoas do assunto para intermediar, para passar informação. E a gente também, né, chamar as mulheres para participarem, mulheres que também têm interesse em ajudar. Isso já pode partir aqui do grupo de voluntárias, né, também. E uma coisa interessante, né, sobre as rodas de conversa é que elas não precisam começar especificamente com um tema, né? A gente pode, que no caso são universitárias, então uma roda de conversa de meninas, né, de mulheres universitárias, elas não precisam ser uma chamada focada em violência, né? Ela pode abranger questões, né, mais genéricas de início, justamente para sondar quais são os reais problemas que né, mulheres universitárias enfrentam e a criação de um ambiente seguro também, né? Porque eu vejo que, como homem, às vezes eu vejo que alguns grupos que eu participo não se torna tão produtivo conversa sobre esse assunto porque tem eu, homem, presente nesse ambiente. Então, isso torna, às vezes, a conversa, né, algumas mulheres não se sentem confortáveis por ter um homem nesse espaço e elas se sentiriam muito melhor se não tivesse nenhum homem, né, nesse espaço. E aí, roda só de mulheres geraria né, um complemento. E eu também, né, concordo com as rodas só com mulheres, como concordo com, né, sou a favor também de rodas mistas, para que ambas as pessoas, né, ambos possam conversar sobre aquilo ali, e também, né, a favor de rodas só de homens também, porque eu acho que eu vejo que, né, os homens não têm esse hábito de conversar assuntos relevantes, assuntos importantes, e, né, e estando dentro de um ambiente misto também, muitos, né, naquele instinto de proteção ali, não se abrem, não se permitem falar realmente o que, né, o que sentem, o que desejam. Então, eu acho que essa só um comentário, né, a respeito das rodas, assim, eu acho muito legal. Para mim é alguma coisa que funciona bastante, eu acho bem legal. Mais alguém, pessoal? A gente está indo para o minuto final. Vamos aproveitar. Dani, Ica, Carla, Suane, o que vocês trazem para nós? Se alguém não quiser falar e quiser escrever no chat também, fica à vontade. Todas as atividades que eu estou participando agora na quarentena, o pessoal fala, né, online, que o silêncio também diz muita coisa. Então, o silêncio também é uma parte importante da conversa. Então, estou aceitando o silêncio. Boa noite. O meu silêncio é porque eu estou fazendo algumas atividades da escola, mas assim, deixa eu só fechar meu WhatsApp web, senão é assim direto. Mas eu já tenho uma vivência com os meus alunos nessa parte, e principalmente de informação. Eles não têm conhecimento, infelizmente. Por mais que tenha as notícias na internet, fale na TV, mas não chega até eles, né? Então eu vejo principalmente, até conversando, ó, viu? Agora é o telefone. Até conversando com algumas pessoas que trabalham na área, eu tenho minha grande amiga, a Carol, que trabalha como psicóloga policial ali na delegacia, e a gente conversando sobre essas questões, né, que infelizmente, para quem tem conhecimento, chega, né, em escolas maiores ou escolas com mais acesso, né, igual eu estava conversando esses dias, SEDUP, né, por exemplo. Mas, infelizmente, nas escolas que são mais no bairro ou umas escolas mais afastadas, esse tipo de conhecimento não chega, né, e principalmente em cidades menores, né, a gente tem Lages, que é, né, uma cidade ampla, a gente pode dizer que tem um acesso muito mais facilitado,
Mas, por exemplo, eu também trabalho no Cerrito, em Bocaina, que infelizmente as informações chegam, né, de outra maneira ou não tem acesso. Então, assim, uma das minhas ideias principais desse projeto é levar o acesso, principalmente a esses alunos que, né, que não possuem esse conhecimento, mas principalmente os meninos e as meninas, né? Eu vejo essa questão de é um conjunto, né? E principalmente um conjunto de respeito. Então eu vejo que tem que ser trabalhado com eles desde a da infância, né? Quando estiverem lá já no ensino fundamental até chegar no ensino médio, para ser um trabalho então que tenha continuidade, assim dizer. Acho que já falei bastante agora. Eu falo bastante, tá? Obrigada. Eu recebi aqui uma mensagem da Micarla, só que veio só no meu privado, mas ela autorizou aqui a compartilhar, que às vezes o Zoom tem disso também, né? Vem para o privado e tal. Ah, aqui. Agora, se você quiser compartilhar, Micarla, fica à vontade. A gente colocou aqui um Instagram que tem conversas também bacanas. Bom, continuando aqui, eu vou voltar a compartilhar a tela. Eu achei bem bacana a definição de problema de vocês. Achei interessantíssimo que o problema é que falta a gente conversar sobre os problemas, identificar o que as mulheres encaram como problema, né? Isso é muito importante. A gente está falando muito sobre lugar de fala também, né? Ouvir das mulheres o que é de fato importante ser discutido. Né? Eu vou encarar o silêncio como um sim. Eu só estou vendo o Everton de câmera ligada, então eu vi a cabecinha aqui fazendo que sim, vou seguir, tá? Então a gente definiu o nosso problema, né? A falta de diálogo, a falta de um espaço de segurança para falar. Depois vocês podem descrever isso como vocês quiserem. Vai que a gente está criando um projeto de fato a partir daqui, né? E aí a gente tem o segundo passo daquela linha do tempo que eu apresentei no início lá, que é estudar as oportunidades, né? Um pouquinho mais técnico aqui agora. E aí é entender se eu vou escrever o meu projeto numa lei de incentivo ou num edital, qual que é a oportunidade que eu estou buscando. E o que eu preciso, para onde eu preciso olhar para entender essa oportunidade, para saber onde eu estou me metendo, digamos assim, né? Seja numa lei de incentivo ou na inscrição num edital, acho que... Deixa eu ver aqui que aconteceu. Eu achei engraçado que apareceu a Micarla, fez um negócio na tela. Não sabia nem que dava para fazer isso, olha. Eu também não sou muito adepta ao Zoom, não. Mas, enfim, estudar a oportunidade, então, envolve o quê? O que eu tenho que olhar, né, para essa lei ou para esse edital que eu estou participando? Um dos pontos que eu sempre falo, isso aqui tudo é o que eu aprendi nesses 4 anos, que eu queria muito que alguém tivesse me falado lá atrás, né, me dado essas dicas. O primeiro ponto é como funciona o sistema de inscrição. Hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo uma realidade onde as coisas elas funcionam muito de maneira online, né? Apesar de que a gente ainda tem leis de incentivo e editais que você tem que mandar a papelada física, mas a maioria funciona online. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar como que o sistema de inscrição funciona. Abrir, se tem que fazer login, se tem que cadastrar um usuário, se entrando lá tem limite de caracteres, quando você, tenho que fazer um texto sobre o meu projeto, tem limite de caracteres? Eu tenho que preencher para depois passar para as próximas etapas, eu consigo ver todas as etapas com antecedência. É muito importante conhecer o sistema de inscrição antes de começar, de fato, a inscrever. O segundo ponto é o prazo de inscrição. Esse é importantíssimo. E aí, quando a gente fala de prazo de inscrição, não é só entender que você tem que inscrever, colocar o seu projeto no sistema, enviar ele até a data X. Mas é entender também a sua disponibilidade para enviar nessa data. Então, se eu tenho que enviar um projeto em uma semana, daqui a uma semana, será que eu vou ter tempo de fazer no fim de semana? Se eu tenho que enviar na quinta-feira que vem, será que na quarta eu vou ter tempo de fazer isso? Na terça? Ou não, eu tenho que me planejar para fazer antes. Então, o prazo, ele envolve todo esse planejamento, né? Para você escrever.
E parece um pouco redundante. Ai, que saco, tá falando de prazo. Isso é óbvio, eu já sei disso. Mas às vezes a gente acaba se atrapalhando um pouquinho com essa questão de prazo, né? E aí tem outras questões envolvidas nisso também. Às vezes você acha que o edital é mais fácil do que ele parece. E na hora que você vai escrever é mais difícil do que parecia. E aí você acaba demorando mais do que você tinha planejado. Então, já planeje um prazo com folga. Deixar para a última hora nunca é algo seguro, né? Muitas vezes acontece da gente deixar para a última hora e aí o sistema online fica sobrecarregado, acontece algum erro no sistema, isso acontece bastante, é bem comum até. Então, prazo é super importante. Entender nesse edital, nessa lei de incentivo, quem que pode ser proponente. E eu digo proponente, né? Quem propõe o projeto, quem pode ser o representante desse projeto, o executor dele. E eu digo isso porque tem muito edital, por exemplo, a empresa X, aí da região, do meu oeste catarinense, da Serra, vai patrocinar projetos de combate à violência contra a mulher, mas só projetos de pessoas jurídicas, ou seja, tem que ter uma instituição por trás desse projeto. Então, a pessoa física, ela não pode ela não pode inscrever, né? Fazer inscrição de projeto. Isso é muito importante ser avaliado. Porque às vezes a pessoa física, ela tem um projeto super bacana, e aí escreve, faz a inscrição completa e acaba não conseguindo, não sendo selecionada. Às vezes você chega até a enviar o projeto e só vai perceber que só podia pessoa jurídica depois, quando você é desclassificado, certo? Só seguindo aqui. O próximo ponto é a questão do tipo de projeto aceito, né? Isso é muito importante, nem sempre isso tá escrito de uma forma tão clara assim no edital, às vezes está nas entrelinhas, né? Mas tem muito edital, hoje em dia tem muito edital com foco bem definido. Esse edital é destinado para projetos sobre empreendedorismo, ponto, é sobre empreendedorismo. Se o seu projeto não envolve empreendedorismo, não adianta escrever. Foco, vamos ser assertivos nas inscrições. Ou o que acontece esse projeto é focado em ações para o público feminino, né? Que falem sobre empregabilidade, geração de renda, empoderamento. Tem várias, às vezes os editais eles têm várias temáticas. E aí você vai ver a empresa X que está fazendo esse edital. Vou lá ver o site da empresa como é que é. E você visita o site da empresa e percebe que a empresa tem um foco muito grande, sei lá, é um banco. Então tem um foco muito grande em geração de renda e independência financeira. E o seu projeto fala sobre empoderamento feminino, mas ele fala, sei lá, sobre autoestima, ou é um projeto de cultura. Então, ele tem o foco do edital, mas ele está muito nas entrelinhas, que não é super o foco dessa instituição patrocinadora. Então, às vezes, esse tipo de projeto, ele está nas entrelinhas, ele está além do edital, ele está naquele feeling que você olha e fala, mas será que o meu projeto realmente se encaixa aqui? Claro que se você tiver disponibilidade e energia para colocar o seu projeto nesse edital, coloca, porque o seu projeto se encaixa ali de alguma forma. Mas se você tem outras prioridades, outros editais muito mais assertivos para o seu projeto, prioriza aqueles que são mais assertivos, né? Outro ponto é a restrição geográfica, né? Tem muito edital que tem essa restrição geográfica. E, de novo, nem sempre é uma restrição do tipo, só apoiamos projetos nessas cidades, nesses estados. Às vezes, fala assim, aceitamos projetos em todo o estado ou em todo o país. Mas priorizamos projetos que são realizados nas áreas de atuação da empresa. E aí você vai olhar, a empresa está em 2 cidades só, em Santa Catarina, está em Lages e Campos Novos. Se eles priorizam projetos de Lages e Campos Novos, é muito difícil eles apoiarem um projeto em Floripa. Agora, se você estiver falando um projeto, sei lá, em Joaçaba, de repente a chance é um pouquinho maior, porque é mais próximo, é na região, né? Então, essa restrição geográfica tem que ser observada também. Aí até está sublinhado aí o próximo ponto, que vocês têm que observar quais são os documentos e os anexos necessários para você inscrever um edital. E isso é muitíssimo importante, por isso está sublinhado até. E tem a ver com o prazo também. O que acontece? Quando você vai escrever um edital, muitas vezes estou escrevendo um edital aqui
para a instituição da qual eu sou voluntária, da qual eu faço parte. E aí eu estava escrevendo o texto muito tranquila, e na hora de enviar eu percebi que eles pedem o contrato, o estatuto social da instituição, eles pedem o cartão CNPJ, eles pedem vários documentos que eu tenho que pedir para o contador, tenho que pedir para a administradora, enfim, tenho que mobilizar alguém externo a esse processo para conseguir para mim. E eu só vi agora, e está no último dia de envio do projeto, putz, vou perder esse prazo. Ou eu percebi agora que tem ali um espaço ou uma exigência para enviar uma apresentação sobre o projeto, e eu não tenho. Eu poderia pedir para o meu amigo designer desenvolver uma apresentação para mim, mas não dá mais tempo, porque eu olhei isso só agora, só percebi isso agora. Então, é muito importante observar isso, tá, pessoal? Observe isso com bastante antecedência. Quando você estuda o edital, você já vê se pede documento, se pede anexo, porque se você tiver que ativar terceiros, vai dar tempo. Você já vai pedir para a pessoa com antecedência, ela vai te mandar. Se precisar arrumar alguma coisa, vai dar tempo de você olhar e pedir para ela arrumar. Então, isso é super importante. A gente tem que olhar, como eu já dei spoiler também, sobre a complexidade da inscrição. Às vezes você acha que é simples, que é fácil, porque eu conheço esse projeto, então vai ser fácil escrever. E aí, na hora de botar a mão na massa, não era tão fácil assim. Então, por isso, a importância de fazer com antecedência. Outro ponto super importante é o roteiro que você vai ter que preencher. Quem já teve alguma experiência com edital, deve saber que em edital costumam ter campos que você tem que preencher. Você tem que preencher a descrição do projeto, os objetivos e a justificativa. E quando é um projeto de envio online, né, um sistema de envio online, tem muito sistema que você vai preenchendo e vai passando a página. E você preenche e passa a página. E a dica que a gente sempre dá é que você faça uma anotação, cria um Word, um documento de Word, ou anota num caderninho, todos os campos que você vai ter que preencher. Então, eu vou lá, entrar naquele sistema e ver. Vou ter que colocar a descrição, anota, colocar a descrição. Justificativa também, objetivos também, vou precisar do orçamento também. E faz um roteiro dentro de um Word, ou de um documento do Google Drive, enfim, em algum lugar externo, porque aí você vai poder preencher tudo isso antes, fora do sistema, revisar ou pedir para alguém revisar e depois colocar tudo isso no sistema. Então, essa é uma etapa bem importante, é uma dica bem importante. Beleza, continuando então. Roteiro a ser preenchido. E o próximo ponto é os prazos para seleção e liberação do recurso. Tem alguém tentando entrar? Desculpa, pessoal. Aí, acho que eu já aceitei. Então, continuando aqui sobre esses pontos importantes do estudo da oportunidade. Então, entender os prazos para seleção e liberação de recurso, né? Às vezes eu tenho um projeto e eu quero fazer uma ação no aniversário da cidade. O aniversário da cidade é em dezembro desse ano, tá bom. E aí eu escrevo lá no edital da empresa X, pensando, não, a empresa vai patrocinar, porque é aniversário da cidade, é uma ocasião com muita visibilidade, então a empresa vai adorar patrocinar a minha ação nessa ocasião. Mas aí você vai olhar lá no edital e a empresa fala, olha, você vai enviar o seu projeto até o final de outubro, e aí você só vai... Esse projeto ele vai ser avaliado até o final de dezembro e você vai receber o recurso em janeiro ou fevereiro. Então, você vai perceber que o edital ele não tem o timing que você quer, vai perder um pouco o sentido. A própria empresa vai olhar e falar, putz, a gente só vai liberar essa verba no início do ano mesmo, não vai dar para patrocinar. Esse projeto é super legal, mas o timing dele não está de acordo com o processo do edital, né? Então, observem esses prazos pós a aprovação do projeto também. Alguém quer fazer alguma colocação? Acho que eu ouvi um microfone aberto. Pessoal, vocês podem me cortar, tá? Abre o microfone e fala mesmo, não tem problema. Até porque tem um delayzinho, né, na fala, então não se preocupem. Fiquem à vontade. E aí, por fim, os critérios de seleção. Isso é bem importante de ser observado, porque tem alguns macetes, algumas dicas, né? Primeiro que você tem que ver se o que o edital quer é o que o seu projeto oferece. Então, se um dos critérios de seleção é inovação,
você tem que entender o que inovador tem dentro do seu projeto. Outro ponto muito importante, e que eu já estou dando spoiler de novo, porque tem, acho, nos próximos slides, é você pegar esses critérios de seleção e anotar a palavra-chave. Olha só, esse edital ele busca projetos inovadores, ele busca geração de renda e ele busca trabalhar com educação. E aí o seu projeto ele trabalha com inovação e geração de renda. Então, anota essas palavras-chave e usa essas palavras que a empresa, esses termos que a empresa coloca dentro do seu texto, porque isso acaba fortalecendo, né, mostrando, reforçando como o seu projeto está alinhado com a empresa. Vocês oferecem as mesmas coisas e até utilizaram as mesmas palavras. É meio que um clique, assim, quem está avaliando o projeto de vocês. Olha só, inovação, a gente está procurando inovação, esse projeto tem. Na hora de escrever, esse é um macete bem importante. E aí, passando para o próximo ponto, aí reforçando só alguns dos principais pontos que tá sublinhado lá na outra página, eu ainda trouxe novamente aqui para vocês. Então, o roteiro, coletar esse roteiro de preenchimento do edital num campo externo, né, no Google Drive, no Word. Anotem quais são as perguntas e, muito importante, anote o limite de caracteres. Desculpa. Anotem se esse edital tem limite de caracteres, porque às vezes tem. Tomar uma aguinha aqui, só para garganta seca. Esse é um ponto importante, porque às vezes você escreve lá um texto maravilhoso, incrível, contando o que é o seu projeto, de 3.000 caracteres, que nem é tanta coisa assim, tá? Não é um texto longo. E aí você vai lá e vai encontrar o edital, vai preencher e vai perceber que o limite do resumo do seu projeto era 500 caracteres. E, gente, eu já encontrei edital que ele era inteirinho de 500 caracteres. Todos os campos é 500 caracteres, não dá nem um parágrafo, pra vocês terem uma ideia. Então, se atentem, por favor, ao limite de caracteres. Esse é o testemunho de uma pessoa que já sofreu bastante com isso. Deixou de anotar limite de caracteres, chegou na hora de só mandar. Falei, só vou mandar o projeto, tá tudo pronto, tá tudo escrito. E aí chegou na hora, sobrou caracteres, tive que cortar, tive que mexer no texto inteiro. E aí fica aquela loucura, aquela correria, né? Então, por isso, o roteiro é super importante. Os documentos, né, para vocês entenderem quais são os documentos logo de início no processo de inscrição, para vocês solicitarem com bastante antecedência para os terceiros envolvidos. Então, se é o contador, se é o administrador, se é o designer, solicitem com bastante antecedência. E aí, os critérios, né? Como eu dei o spoiler ali, anotar os critérios de seleção para você entender se o seu projeto faz parte e principalmente para você usar as palavras-chave na hora de fazer o seu texto. Esse também é um macete bem legal que funciona bastante. Aí o próximo tópico, né? O nosso próximo ponto ali daquela linha do tempo, a gente falou de escopo, a gente falou de estudo de oportunidade, agora a gente vai falar da inscrição do projeto. Como que eu escrevo um projeto de destaque? Existe uma fórmula? Eu sei que muita gente tem dificuldade de escrita. Eu, que sou da área de jornalismo, sempre tive afinidade com escrita, às vezes na hora de escrever um projeto, principalmente se é um projeto que eu estou muito envolvida, que eu gosto muito, eu travo, eu tenho dificuldade, ou eu deixo de citar informações importantes porque eu estou muito envolvida no projeto. Então, a primeira dica, claro, é sempre ter um olhar externo, né? Ter alguém que não está tão imerso no projeto, olhando, revisando com você. Porque essa pessoa vai ter dúvidas que para você pode nem aparecer, né? E aí, como é que a gente escreve um projeto de destaque? Quando a gente fala das leis de incentivo fiscal, a gente está falando, como eu já comentei, do dinheiro público. A gente está falando de parte do imposto que o governo abre mão e fala como se ele dissesse para as empresas e para as pessoas que têm esses impostos. Olha, eu abro mão de receber esse recurso e investir para que vocês investam diretamente na sociedade. Então, qual que é o principal critério para um projeto em lei de incentivo? Né? É a democratização da cultura, do esporte, da educação, porque a gente está falando de dinheiro público. Então, pensem o que a esfera pública gostaria que fosse feito com esse dinheiro. É atender o máximo de pessoas possível da melhor forma possível. Então, essa relevância para a sociedade. Em relação aos editais, por exemplo, o edital
da empresa X, a empresa X vai doar de grana do bolso, não é nem de lei de incentivo, não é nem de imposto que a empresa vai doar. É dinheiro do bolso, a empresa fez o edital com dinheiro do bolso para patrocinar projetos. Aí, o que a empresa quer ver? A empresa também quer ver relevância para a sociedade. Assim como o governo quer ver, as empresas privadas também têm essa questão da relevância social nos próprios editais. Então, isso vale para ambas as oportunidades. E aí, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente elabora um projeto? A gente falou um pouquinho sobre entender os critérios de avaliação. E aqui eu trouxe 3 exemplos de critérios que eles vão estar presentes nos editais que vocês vão escrever, nas leis de incentivo também, mas alguns editais têm critérios próprios, tá? Vocês vão ter que avaliar caso a caso. Mas alguns deles eu trouxe aqui. O primeiro é impacto, né? Então, quando a gente fala de impacto, qual é o impacto que o seu projeto gera? A nossa primeira reação é pensar na quantidade de pessoas que a gente alcança, né? E às vezes a gente até se frustra um pouco porque pensa, poxa, o meu projeto alcança só 20 mulheres participam. A gente é muito do só, né? Só 20 mulheres participam dessa roda de conversa. Primeiro que 20 pessoas numa roda de conversa, num projeto assim, é coisa pra caramba, é gente pra caramba, né? Então já é um projeto super legal. Mas aí você olha um projeto que atende 150 famílias, você fica, putz, o meu projeto é muito pequeno perto desse projeto. E aí eu trouxe esse conceito de impacto para a gente conversar, né? Existe um impacto que a gente fala que ele é feito na dimensão horizontal, que seria esse impacto em quantidade, quantas pessoas eu alcanço. E existe um impacto que a gente fala na dimensão vertical, que é a profundidade com a qual eu impacto essas pessoas. Então, pode ser que eu impacte apenas 20 mulheres no meu projeto, mas eu estou atendendo essas mulheres durante 1 ano. Ou seja, eu estou trabalhando com muito mais profundidade do que aquele outro projeto que impacta mais pessoas, mas que atende elas uma vez na vida. Impactou 150 famílias porque levou cesta básica uma vez. E não é nem que um projeto é melhor ou pior que o outro, não. São formatos de mensuração diferentes. Então, não se preocupem só com a quantidade, mas também com a profundidade de impacto. O meu projeto, ele tem continuidade? Ele acontece durante um período maior de tempo? Então, eu tenho aí um impacto de dimensão vertical. Pensem nisso, defendam o projeto de vocês pensando nisso também. A gente tem impacto de quantidade e impacto de profundidade. Outro critério de avaliação bastante comum nos editais é a sustentabilidade, que é a capacidade do projeto de se estruturar, de se manter de pé, de ser autossustentável. E às vezes a gente confunde um pouco, fala, poxa, eu não vou falar aqui no edital que o meu projeto consegue tal parceria, consegue uma sala, consegue se manter de pé com doação, porque aí essa empresa não vai querer me patrocinar. Vai falar que eu já tenho tudo que eu preciso. E é justamente o caminho contrário. As empresas, elas querem apoiar projetos que vão se manter. Quando elas não tiverem mais grana para doar, ou não puderem mais, ou quiserem, poxa, já doei para você, agora vou doar para outro projeto, outra instituição, a empresa quer que o seu projeto se mantenha de pé. Então, a empresa quer apoiar projetos que a longo prazo vão continuar funcionando, mesmo que a empresa deixe de apoiar. É isso que as empresas procuram. Então, contar no edital as parcerias que você já tem, outros patrocinadores que você já tem, é super importante, é super relevante. Tem um peso positivo na inscrição do edital, tá? E aí, claro, a qualidade do projeto. E aí, isso diz muito respeito à escrita, né? Escrever com uma linguagem clara, ter os elementos que vão demonstrar a capacidade de implementação, definir de uma forma muito clara o que é seu escopo. Então, por isso até lá no início eu reforcei a importância de desenhar o escopo do projeto, de mergulhar de verdade no problema e de entender de verdade o que é o meu projeto. É roda de conversa? Beleza, mas eu vou ter alguma coisa além disso? Eu vou ter sessões individuais com psicólogas voluntárias. Legal, então esse é o escopo. Rodas de conversa mais sessões individuais. Mas talvez eu faça um clube de debate, não sei. Esse talvez, ele é um pouco complexo de se colocar no edital, né? Você tem que colocar o que de fato você está disposta a fazer.
Então, ser objetivo, ser claro e, ó, é isso que eu pretendo fazer nessa oportunidade. Com essa verba, eu consigo fazer X, Y e Z. Então, desenhar esse escopo, escrever isso de forma clara é super importante. E aí, que tipo de informação que tem edital? Antes até de continuar, acho que a gente tem uma função aqui no Zoom, mas vocês podem abrir o microfone, fazer joinha, abrir a câmera. Eu quero saber quem já teve experiência com o edital. Pode falar sim ou não, fazer um sinal de fumaça. Everton, sim? Eu já tive. Eu já tive também, só que não aqui. A Ana também teve, falou aqui no chat. E foi muito difícil? Vocês acharam muito difícil? Foi suave? Vocês já usaram algumas dessas dicas que eu passei até agora? Na verdade, no meu caso, não, tá? Essas dicas são super importantes justamente por esses detalhes tão específicos. E quando eu participei, foi lá em Salvador, na Bahia, mas também já tem muito tempo. E acho que também por isso, né, algumas características ou muitas características mudam de acordo com o tempo em relação a editais. Verdade, muda bastante mesmo. Ana? Oi, eu já tive experiência no nosso clube do Rotaract. A gente tem como o nosso clube é dividido em distrito, a gente tem uma competição todo final de gestão, onde a gente se reúne para fazer um campeonato de projetos. Então, o nosso clube a gente sempre ganha primeiro ou segundo lugar, dependendo da área, né? A gente tem projetos na área de comunidades, a gente tem projetos profissionais. Então, eu nunca fui responsável em escrever os projetos, mas eu tenho algum conhecimento já. E tudo que a gente coloca, tudo que a gente escreve, dependendo do que a gente escreve, às vezes pode ser um projeto muito bom, mas se for escrito de uma forma não tão clara, como você falou ali, né? Muda totalmente a percepção de quem está lendo. Teve um projeto que foi o projeto que a gente teve de destaque, que a gente até ganhou um prêmio do Brasil inteiro, né? Que o Rotaract tem no Brasil inteiro, que foi um projeto de Natal. E a gente escreveu detalhe por detalhe, tudo, e a gente tem que seguir todo um protocolo. A gente sempre tem que estar postando todos os nossos projetos, né? Ali no nosso site que é o Rotaract Brasil, até posso disponibilizar depois para vocês verem. Então, eu tenho esse conhecimentozinho assim, nunca escrevi, mas já auxiliei meus colegas ali do clube e também já tenho uma noção, assim, né, de como escrever um projeto, de como realizar um projeto, porque tem que sempre ter um pré, um pós, e é legal isso, né, desse incentivo com prêmios, enfim, a gente sabe que a gente está no caminho certo, todo ano a gente é um clube que só tem bem recente, tem 2 anos, acho que vai fazer 2 anos, então a gente já tem aí uma bagagem bem legal, assim, né? Então isso é bem interessante, porque a gente leva não só ali pro clube, mas a gente leva para tudo, para faculdade, para enfim, demais coisas que eu vá participar, né? Legal. A gente teve a Chame Carla, né? Postou também a experiência dela aqui no chat pra gente. E que legal, que bom que vocês já tiveram experiência. Isso, toda experiência é bem-vinda, né? Às vezes eu fico um pouco frustrada. Eu escrevi o edital e não deu certo, não ganhei nada. Mas é tudo experiência e os editais que a gente não ganhou fizeram com que a gente se aprendesse, né? E acabasse melhorando e ganhando outros editais depois. Eu tive as duas experiências, experiência de ser contemplado em editais e experiências de, né, a grande maioria de não ser contemplado em alguns editais, então a gente passa por isso. E uma das dicas que eu levo, né, que eu aprendi contigo é escrever tudo antes no Word, né? Então eu tenho os projetos, eu escrevo tudo ele com base no modelo que a gente tem ali daquele escopo, e eu escrevo tudo, deixo no Word
Word ali, e depois na hora que abro o sistema lá, faço só o copia e cola, né? Que torna mais dinâmico ali, mais rápido na hora da prática porque sempre cai, né, o sistema, trava o sistema, aí você tem que reiniciar, tem alguns que não dá para reiniciar, você tem que começar tudo de novo, então já deixo tudo no Word. Às vezes esquece, a gente começa a escrever ali na hora e aí esquece, dá um branco, tu tinha tudo e tu esquece. Então eu já escrevo tudo antes para depois só passar para o sistema. Exatamente. E aí o que você escreve para um edital, você pode usar para outro depois, adaptando, claro. Esse edital não tem descrição, só tem objetivos. E assim vocês podem ir adaptando. Bom, continuando aqui, então, algumas informações que normalmente aparecem nos editais, né? Nome do projeto, que, claro, tem que representar o escopo, o objetivo do seu projeto. O proponente, né, que é uma instituição ou uma pessoa que vai ser responsável pelo projeto, que vai executar, ou que pelo menos vai gerenciar a execução, né, contratar pessoas que executem. Vocês não precisam, como proponentes, fazer tudo sozinhos, pelo contrário, o interessante é que não façam, que tenham uma equipe junto, mas vocês, como proponentes, serão responsáveis por esse projeto. A área ou segmento, né, do projeto, então, por exemplo, na Lei de Incentivo à Cultura, a área é audiovisual, ou cinema, ou fotografia, ou artes visuais, ou museus, enfim. Aí citando exemplos de cultura, claro, né? Um local de realização, que é uma cidade, um bairro, uma região, enfim, de acordo com o alcance do projeto de vocês. E normalmente tem o resumo, que é um resumo mesmo. Às vezes é 5 linhas, 10 linhas, 500 caracteres. E o resumo, por incrível que pareça, ele sempre é a primeira coisa que aparece, né? Pra você preencher. Preenche o resumo. Mas aqui na empresa, pra gente, é a última coisa que a gente preenche. A gente preenche todo o resto, que a gente fala, não, olha, aqui eu fui preencher e percebi que um ponto forte do meu projeto é fazer atividades com mulheres jovens. Então, poxa, se isso é importante, eu vou colocar lá no resumo. Então, por isso o resumo é a última coisa que a gente escreve, tá? Apesar de ele sempre aparecer como a primeira coisa dentro do campo para preencher. Continuando aqui, então, dentro dessas perguntas que normalmente aparecem nos editais, a gente tem a famosa justificativa. E o que é a justificativa, né? O que a gente tem que fazer quando aparece lá o campo justificativa? A gente vai argumentar de uma forma lógica, clara e muito direta a importância do projeto. Seja para a região, seja para aquele público-alvo, a gente vai falar o porquê que o nosso projeto é importante. E a dica de ouro da justificativa é utilizar dados, e dados atuais. Porque uma coisa que a gente sempre fala aqui na empresa, uma coisa é eu, proponente, dona do projeto, falar que o meu projeto é muito legal, que ele é muito relevante, que ele é muito importante, que a minha equipe é muito boa, que a cidade precisa dele. Uma coisa sou eu falando. Quando eu trago dados, quando eu trago uma pesquisa que fala sobre os dados de violência contra a mulher no meu município, ou que fala sobre a importância, uma pesquisa da psicologia que fala sobre a importância de ter essas rodas de conversa. É como se eu estivesse trazendo outras pessoas falando sobre a importância do meu projeto, entendem? Então, não sou eu falando, são outras pessoas. Olha só, essa pesquisa está falando que o meu projeto é importante. Então, essa questão de utilizar dados, e claro, dados e fontes confiáveis, sempre, é super importante na justificativa, né? É muito, muito importante mesmo. E eu até coloco um exemplo ali, IBGE Cidades, né? Quando eu vou fazer um projeto, por exemplo, para crianças e adolescentes, a primeira coisa que eu faço é entrar lá no IBGE Cidades, digitar a cidade que eu tô, por exemplo, Campos Novos, e ver quantas pessoas, quantas crianças e adolescentes existem com a idade ali de até 15 anos, que é a idade que eu vou atender. Então, eu trago até dados mais básicos, assim, para mostrar, eu sei do que eu estou falando. E eu tenho outras pessoas, outras instituições reforçando isso. E aí a gente sempre fala para ir além do óbvio, né? Argumentar com dados é ir além do óbvio. É óbvio que o proponente vai falar que o projeto é bom. E é óbvio que você, proponente, acredita no seu projeto. Mas trazendo dados, você vai estar reforçando aí que outras instituições também apontam a importância do seu projeto. E aí depois vocês vão ter acesso a essa apresentação que o Everton vai mandar,
e eu coloco um exemplo de justificativa. Então, vocês vão poder clicar aqui, tem um link, e vai para um documento onde tem a justificativa de um projeto que eu participei, que eu escrevi aqui com a minha equipe na Sintonize e na Incentive, tá? Então, poxa, muito legal a sua dica, Gisa, mas eu não faço ideia de como que escreve. Então, aqui vai ter um modelinho de justificativa para vocês, beleza? Depois não, né? Em algum momento vem o objetivo. Pode ser antes da justificativa, pode ser depois, enfim. E o que são os objetivos? A gente vai explicar o que o nosso projeto quer alcançar, né? Qual mudança o nosso projeto vai trazer para aquela região ou para aquele público-alvo. Então, demonstrar por que é importante alcançar esse objetivo, né? E aí, uma dica que a gente sempre dá, e que até algumas leis, alguns editais exigem que seja feito assim, é descrever os objetivos em tópicos. Como o próprio nome diz, objetivo é objetividade, assertividade, forma clara e direta. Então, escreve em tópicos, porque quando a gente escreve no texto corrido, né, um textão com parágrafos e tal, a gente tende a dar voltas no mundo, né? Ficar dando voltas, ficar se repetindo. Em tópicos é muito mais fácil a gente falar, tá, já falei disso aqui, agora eu vou falar disso aqui. E aí eu trago exemplos e objetivos de um projeto que eu participei, que eu fiz, que é o mesmo da justificativa e dos outros exemplos que eu trago para vocês. Que é um projeto audiovisual lá na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de São Paulo, tá? Feito com a revista Asmina, o nome, não sei se vocês conhecem o trabalho delas, elas trabalham e jornalizam pela igualdade de gênero, e a gente fez um projeto com elas que era um produto audiovisual, né? Uma websérie onde elas vão contar a história de mulheres que têm projetos sociais, que impactam a sociedade. Então, quais são os nossos objetivos? Eu trouxe aqui, depois vocês podem olhar com calma, ler com calma, para se basear. Mas um deles né, o que a gente quer com esse projeto? Que mudança que eu quero causar? Documentar e disseminar histórias de mulheres que impactam as comunidades em que vivem. Simples e direto. Eu quero documentar, gravar isso e disseminar, ou seja, distribuir isso. Então, vocês vão perceber que os meus objetivos em tópicos, eles são bem assertivos. Eu quero divulgar as iniciativas, né, os projetos que contribuem para a construção de uma sociedade mais igualitária no que tange a gênero. Então, é esse o meu objetivo. E aí tem alguns outros exemplos, não vou me prolongar muito aqui, mas vocês vão ter acesso a esse conteúdo, tá? E aí agora, voltando um pouquinho à nossa discussão, eu só vou reduzir esses 10 minutos um pouquinho, tá? Mas se vocês se empolgarem, começar a falar, não tem problema, vamos seguir o baile aqui. Mas a gente vai falar sobre objetivos do projeto, né? Então, a gente viu que o objetivo é uma descrição bem curta e grossa, como diz aí na nossa região, do que o meu projeto vai fazer. O que o meu projeto vai fazer? Então, falando desse projeto aí das rodas de conversa que a gente estava combinando, quais seriam os objetivos? E aí a gente pode aí pensar em pelo menos 2 objetivos desse projeto. Bora lá? Quem não quiser falar pode escrever também o objetivo. Eu acho que o objetivo é esse aqui. Ana, que sugeriu ali qual seria um objetivo que você imagina dessas rodas assim que tu pensou? Eu pensei em melhor integrar as mulheres com informação e conhecimento sobre o assunto, né? E trazer mais para um bate-papo e também um auxílio na vida delas com qualquer situação que ela vai estar passando naquele momento. Mas eu penso que o objetivo tem que ser algo escrito e claro, né? Tipo, uma frase ali. Mas aí eu vou pensar aqui e digito ali um objetivo bem certinho ali no chat. Mas eu acho que seria isso, integrar mulheres para um melhor acesso à informação aí do tema, né, que a gente faria da conversa. Acho que um objetivo legal também foi o que a Dani trouxe ali de levar informação, né? Então, acho que essas rodas de conversa servem para informar também, né?
levar informação ou disseminar informação, alguma coisa nesse sentido. Legal. Eu não estou nem cronometrando, porque o objetivo é sempre, principalmente que tem essa forma de escrever, dar uma travadinha, né? O Jorge. Jorge vai nos trazer. Oi. Eu queria aproveitar, porque o que o Everton falou é interessante, e uma ideia que me veio justamente é essa questão. Dentro dessas rodas de conversa, um objetivo que seria interessante é identificar, dentro desses grupos, pessoas que possam ser multiplicadores dentro das suas comunidades. Porque quando se desenvolve rodas de conversa, existe sempre dentro do grupo, tem aquelas pessoas que conseguem captar de uma forma melhor o que é proposto ali, e essas pessoas podem divulgar para fora daquele grupo, dentro da sua própria comunidade. Então, um objetivo interessante seria justamente identificar dentro dos grupos essas pessoas que possam ser multiplicadoras nas comunidades daquela ideia que a gente está querendo passar. Muito bom. Jorge, você quer escrever também ali o nosso objetivo? Esse objetivo? Pode, não precisa também, né, ficar, não, vou escrever direitinho. Vamos no fluxo, galera. Que sair aí de objetivo tá ótimo. Mais alguém quer contribuir? Ó, a gente tem um objetivo aqui, da Micarla, promover desenvolvimento de mulheres em situação de vulnerabilidade através do compartilhamento e trocas de informações em prol da prevenção e combate à violência contra a mulher. Muito bom. Muito bom. E aí vocês vão perceber que a gente pode fazer 30 objetivos do mesmo projeto. E quanto mais a gente parar para pensar no projeto, mais objetivos a gente consegue tirar dele. Ainda mais esse projeto que vocês estão pensando aqui, que vai reunir diferentes temáticas, né? Então, de repente, a gente vai abordar, por abordar diferentes temáticas, a gente vai ter objetivos diversos. A gente quer promover a independência financeira das mulheres, a gente quer promover um espaço de fala seguro, a gente quer promover a interação e o companheirismo, né? Sororidade entre as mulheres. Desculpa o barulho, pessoal, eu moro numa rua muito movimentada, então, às vezes, passa um carro aqui sem escapamento. Mas, enfim. E aí vocês vão perceber que a gente fica nos objetivos e se deixar. Mas a próxima atividade é bacana também, então eu vou passar para ela. E aí quem quiser continuar também, falar dos objetivos depois, pode ficar super à vontade em voltar nesse tema. Elas, inclusive, se complementam. Vocês estão vendo a tela de novo, né? Pensando nos objetivos, então, a gente tem um segundo ponto que são as metas. E aí o que eu chamo a atenção de vocês tem edital que não pede metas, só pede objetivo. E aí você pode escrever o que a gente chama de meta lá nos objetivos, tá? Não tem problema. Então, às vezes, só tem objetivo, não tem meta. Poxa, então, coloca as metas, que é o que a gente vai conversar agora, nos objetivos, não tem problema. E tem edital que separa as duas coisas. E qual seria a diferença das metas dos objetivos? Tá, o objetivo é onde eu quero chegar. E meta é o quê? É o que eu quero fazer. É explicar quais vão ser os meus produtos, os meus resultados. Né? O objetivo é o que eu quero mudar, o que eu quero... Mas as metas é o resultado. Tá, beleza, mudei agora. O que aconteceu, né? O que eu estou entregando? Qual que é o meu produto? E a dica é utilizar indicadores numéricos, que eles vão servir para acompanhar se o seu projeto está atendendo o que você se propôs a fazer ou não. Por isso a gente chama de meta. E aí a gente tem metas quantitativas e metas qualitativas. Mas o mais curioso de tudo, que eu demorei um pouquinho para aprender também, é que ambas utilizam indicadores numéricos para acompanhamento. Parece que só o quantitativo é numérico, o qualitativo não, mas as duas vão ter indicadores numéricos e vocês já vão ver por quê. Então, um exemplo de meta quantitativa desse projeto que eu contei para vocês é produzir uma websérie documental
com 5 episódios de aproximadamente 10 minutos cada sobre mulheres que impactam positivamente a sociedade. Então, notem que eu trouxe qual é o meu produto? 5 episódios de mais ou menos 10 minutos cada. Produto, feito. Ah, sobre o quê? Sobre mulheres que impactam positivamente a sociedade. Beleza. Outro exemplo. Ah, eu vou, além de fazer a websérie, né, vou realizar 5 exibições da websérie em escolas públicas de ensino médio de regiões periféricas da capital, com posterior debate sobre liderança feminina e impacto social. Então, produto. O que mais que eu vou fazer? De novo, numérico, 5 exibições. E por que que isso é uma meta? Porque depois, para eu saber se meu projeto está dando certo, se ele está entregando o que eu prometi, eu vou ver. Ah, das 5 exibições, eu só fiz 2, então falta fazer 3. E a gente tem as metas qualitativas, que aí elas são um pouco mais profundas, digamos assim, né? Mas que elas também têm indicadores numéricos. E vejam só os exemplos. Uma meta qualitativa. Eu quero pautar a igualdade de gênero e capacitar aproximadamente 500 adolescentes, alunos da rede pública do ensino, por meio das exibições. Então, vocês lembram que eu prometi lá nas quantitativas 5 exibições? Agora eu estou falando sobre metas qualitativas. Então, eu vou falar sobre igualdade de gênero para 500 adolescentes da rede pública de ensino, com essas 5 exibições. Então, eu já estou falando da qualitativa, né? Do que eu estou alcançando com essas 5 exibições. E eu ainda estou usando o indicador numérico para saber se eu vou alcançar isso ou não. Outro exemplo, para pautar a igualdade de gênero e divulgar as ações de impacto das mulheres entrevistadas para mais ou menos aproximadamente 10 mil pessoas só no primeiro ano de divulgação da websérie. Então, quantas pessoas eu vou alcançar com essa websérie publicada na internet? Eu pretendo alcançar 10 mil visualizações. Então, esses são exemplos de metas. E agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre metas desse projeto que vocês estão montando aí, estamos conversando. Então, o que seriam as metas do nosso projeto? Pode ser qualitativa e quantitativa, vocês que mandam. O que a gente vai entregar? Quais são os nossos produtos? Realizar 3 rodas de conversa em algum lugar. Ou 5. Aí o número depende do... O pessoal está pensando. Aí eu vou fazer provocações, então, né? Com que periodicidade vocês acham que isso deveria acontecer? Com que frequência? Mensal, semanal, quinzenal? Eu acredito que semanal seria ideal. Mensal fica muito longo e corre o risco de dispersar o grupo. Pensando então em números, né? 3 encontros, em média, 20 vagas, 20, né? Seríamos 60 mulheres, 60 mulheres impactadas, para pensar no nível rotativo, né? Ou apenas as 20, mas uma forma contínua em 3 encontros. Então, você teria um aprofundamento maior na relação entre elas, né? Mas você atenderia um número menor de mulheres. Então, vocês vão fazer 3 rodas de conversa nas próximas 3 semanas. Semana que vem, pode me chamar que eu participe, tá? Remoto. Com 20 vagas, né? Então, pelo que eu entendi, a gente vai ter inscrições aí anteriormente. E vai ser gratuito? Vai ser pago? Vai ter doação? Vai ter alguma coisa? Estamos no Outubro Rosa, então poderíamos, né, solicitar um lenço, alguma coisa nesse sentido, assim, de menção ao Outubro Rosa, né? Seria uma contribuição espontânea de uma doação de lenço, de algo assim. Legal?
Gostei, hein? Acho que esse projeto tem que sair do papel. Agora que a gente está colocando ele no papel, já é hora até dele sair e ser executado, hein? É Bom, assim que começa, né? Pela associação de ideias. exatamente. E a gente está num ambiente muito rico, né? Com pessoas diferentes, com ideias diferentes. Então, a melhor forma de pensar no projeto é assim. Às vezes a gente é um pouco protetor com os nossos projetos, né? Eu, pelo menos, eu tive uma ideia, mas se eu chamar os meus amigos, eles vão falar que assim não dá para fazer. Então, a gente fica protegendo a ideia. Mas as ideias mais ricas, os projetos mais estruturados são os que têm essa diversidade de ideias que vocês têm aqui. Então, com certeza esse projeto, eu não vou falar nem teria, eu vou falar terá sucesso, que eu já estou crente que ele vai acontecer. E é um ambiente de bastante recurso, né? A gente acompanhando assim e vendo as pessoas que se inscreveram na chamada, a possibilidade de recursos que essas pessoas têm, né? Então, recursos pessoais no sentido de intelectual que elas podem oferecer, recurso de rede, a quantidade de pessoas que elas têm o alcance, que elas vão poder convidar para estar participando de um exemplo de uma roda como essa, recursos de local, a gente tem aqui, só aqui, né? Por exemplo, a Ana é do Rotaract, então já tem um grupo de pessoas que tem acesso a um ambiente, né, um espaço físico. Nós temos o próprio Orion, que é um espaço físico. A Ana, como aluna da Uniplac, tem também mais um espaço físico lá. A Dani, que é professora, tem um outro espaço físico que ela poderia também ter na escola onde ela trabalha. Né? E assim, então aqui imagina, só de espaço físico. Então imagina outros recursos que nós temos em nós, que se a gente convergir, a gente consegue colocar para rodar um nesse, né? Alguém daqui provavelmente sabe fazer uma arte no Canva ali para fazer um bannerzinho para a gente botar no WhatsApp para divulgar nos grupos e botar no Instagram ali, com o horário certinho e data, né? Então, é essa convergência de recursos que faz para, né, os projetos saírem do papel, né, saírem da ideia, né? Então, acho que quando coloca para rodar, acho que é nesse ponto que as coisas acontecem. E iniciativa, né? Vamos fazer acontecer. Exatamente. Você falou isso bem bacana do cada um dar um pouquinho, cada um dá o que tem, né? Aí eu sei mexer no Canva. Sei pegar template pronto. Vocês vão notar aqui que eu pego os negócios prontos e ponho o meu texto. É isso que eu faço. E é assim mesmo que o projeto nasce. Bom, pessoal, para eu também não segurar muito vocês, a gente está se encaminhando para o finalzinho. E aí, a maioria dos editais, eu vou deixar essa apresentação, né? Vocês vão ter acesso aos exemplos ali que eu dou. E aí, os editais, as leis de incentivo, como eu comentei lá no início, elas também solicitam normalmente um cronograma, onde vocês vão ter que informar a duração do projeto, né? Destacar as etapas do projeto de vocês. E a dica é detalhar essas etapas. Então, não adianta só falar, pré-produção vai ser 3 meses, produção vai ser 4, pós-produção vai ser 2. Detalhe, o que você vai fazer na pré-produção? Eu vou lançar uma chamada de voluntários, depois eu vou fazer encontro com os meus voluntários, depois, aí eu vou fazer identidade visual, vou fazer a peça para mandar no WhatsApp. Então, detalhem o que vocês imaginam que vai ser feito em cada etapa. E aí pode indicar data preliminar, não tem problema, não precisa deixar sem data. Se quiser, deixa só 2 meses, 3 meses, semanas. E se quiser, indica data preliminar e reforça que é preliminar. Olha, data preliminar é essa, mas se for depois, se for antes, é adaptável. E aí eu coloquei um link com um exemplo, um templatezinho de cronograma, né? Às vezes o pessoal fala, mas como é que eu começo? Como é que eu faço um cronograma bonito visualmente? Eu deixei um exemplo aqui para vocês. Talvez até vocês tenham exemplos melhores que o meu, mas enfim, fica aí a contribuição. A mesma coisa com o orçamento, né? No orçamento a gente tem que indicar o que alguns editais pedem, outros só pedem o valor. Qual valor você precisa? Mas alguns editais pedem, manda o orçamento detalhado do que você precisa. Então, tenham isso, né? Informa os itens e os valores. E como o Everton falou lá no início, orcem esses valores. Também não adianta eu falar, eu preciso contratar 3 professores para o meu projeto e eu vou pagar para cada um R$1.000. E aí o professor vai trabalhar o mês inteiro por R$1.000. Não vai. Então, orcem, vão para o mercado, entendam quanto custa cada item desse seu projeto. Como eu falei lá no início, faz um orçamento ideal.
depois você consegue uma parceria aqui, consegue um desconto ali, depois você vai reduzir esse orçamento sem problemas. Mas comecem sempre, partam do orçamento ideal, né? O que o seu projeto precisa para parar de pé? E um ponto muito importante é olhar para esses editais e observar quais são os itens não financiáveis. Tem muito edital, muita lei de incentivo que tem essa descrição de itens não financiáveis. Então, o edital fala, olha, com a verba do edital não é possível pagar, por exemplo, transporte, conta de luz e internet, que são contas fixas, né? Eles entendem como conta fixa. Então, se você colocar esse item, vai demonstrar ou que você não leu direito o edital, ou que você está tentando, sei lá, tentar algo que não cabe no edital. Então, prestem atenção nos itens não financiáveis. E aí também deixo um modelinho de orçamento para vocês, onde tem um espaço para explicar o que é o item. Enfim, espero que sirva para os projetos de vocês também. E vocês podem usar outros modelos, tá? Não é esse modelo que os editais pedem, esse é o modelo que a gente usa aqui na empresa. E aí muitos editais, muitas leis de incentivo pedem, solicitam arquivos, né, informações complementares. Às vezes é um arquivo. Então, o edital fala, olha, você tem aqui um espaço para inserir um conteúdo, um arquivo extra. E aí você fica, meu Deus, o que eu vou inserir? Eu já contei tudo que é o meu projeto. Se você tiver uma apresentação sobre o seu projeto, com foto, de repente, o meu projeto não existe ainda, não tem foto. Poxa, pega imagem da internet, pega uma imagem de uma roda de mulheres acontecendo em outro lugar e coloca que a imagem é ilustrativa, não tem problema. Mas faz uma apresentação, é bacana isso, demonstra que o seu projeto está estruturado. Uso o Canva, eu uso muito Canva, sou fãzíssima do Canva, então utiliza o Canva, faz um negócio bacana, pode pedir minha ajuda também, olha, o Everton também, né, os fellows aí manjam de Canva bastante. Às vezes esse edital vai pedir link, então se a sua instituição tem um site, ou você tem um álbum de fotos, ou você tem uma rede social, às vezes os editais pedem links em redes sociais, canal no YouTube, Instagram, enfim, coloquem o que vocês tiverem. E às vezes os editais exigem vídeos ou pedem vídeos como algo opcional. É importante estar atento a isso. Se o edital exige um vídeo e o seu projeto nunca aconteceu, é a primeira vez que ele vai acontecer, poxa, faz um vídeo você falando então o que é o seu projeto, ou de repente faz um vídeo gravando a tela do seu computador e você passando aquela apresentação, pitch sobre o seu projeto. Isso é legal também, você falando no fundo. Então não se desespere se o edital exigir um vídeo e você não tiver. Tudo tem jeito, para tudo dá-se um jeito. E aí... Uma contribuição, né, nesse ponto ali, participei de um edital recentemente onde eles pediram bastante conteúdo extra. E aí a forma que a gente encontrou foi criar um drive no Google, né, e compartilhar exclusivamente para aquele edital. Então todos os arquivos, os anexos que eles pediam, fotos, documentos, PDF de documentos que a gente teve que mandar, a gente colocou tudo nessa pastinha no drive e compartilhou com eles o link da pastinha. Então tudo estava concentrado naquele único lugar, né? Claro que para esse edital em específico, né? Legal, isso é bem bacana, porque às vezes eles pedem, insira um conteúdo extra. E ao invés de dar um espaço para você subir um arquivo, eles dão um espaço de link. E aí, muito legal isso. Você colocou tudo dentro do Google Drive e disponibilizou o link do Drive. Isso te permite colocar vários conteúdos, né? Você conseguiu colocar várias coisas que você tinha disponível, não um arquivo só. Então, essa é uma estratégia bem bacana, eu gosto bastante também. A gente também segue essa dica. E aí, a gente teria agora, como a ideia era se dividir em grupos, se a gente tivesse mais pessoas, a gente teria um momento para apresentar o projeto criado. Mas como todo mundo ficou na mesma sala, a gente já conhece o projeto que vocês criaram. E aí, eu tenho algumas dicas extra, né? Assim, para fechar essa nossa conversa, que é aquilo que eu já falei um pouquinho, né? Quando você vai escrever um edital, quando você vai vender o seu projeto, tenha, né? E fale sobre parcerias fechadas, outros apoiadores, né? Que é o primeiro e o último item aqui. Então, tenha parcerias. Poxa, eu tenho uma parceria para espaço, ou eu tenho uma parceria de alguém que vai fazer a parte gráfica para mim. Não precisa nem falar que é no Canva, não precisa. Só fala, olha, eu já tenho alguém que vai fazer a comunicação do meu projeto.
Eu já tenho aqui, sei lá, o meu amigo ou o meu irmão, ele mexe com redes sociais, então ele vai cuidar das redes sociais. Eu já tenho alguém da comunicação no meu projeto, eu já tenho um espaço, eu já tenho uma equipe parceira, eu já tenho uma professora lá na escola que vai mobilizar aquele público, aquelas crianças e adolescentes que eu quero trazer para o meu projeto, ou eu já tenho o contato do centro acadêmico lá da UDESC, que vai mobilizar os universitários para vir para a roda de conversa. Tudo isso é parceria, tudo isso. Equipe definida, o máximo possível. Eu sei que às vezes é difícil, você está começando um projeto e seus amigos, você não quer contar para ninguém, você não quer criar expectativa nas pessoas, mas quanto mais gente envolvida você tiver, melhor. Então, vamos lá na prefeitura falar sobre esse projeto de roda de conversa e já vamos falar que a gente tem o Everton do Orion, que a gente tem o Jorge, que atua, já tem experiência em outros projetos, né? Que a gente tem a Ana, que é da universidade. Vamos colocar essa equipe para mostrar que a gente está bem estruturado, né? E o local de realização é um ponto importante, né? Porque isso, as empresas levam muito isso em conta. Onde o seu projeto vai ser realizado? Vocês falam, vamos fazer um projeto principalmente para mulheres universitárias. Tá, mas onde vocês vão realizar o projeto? A gente vai realizar lá no endereço X, super longe da universidade. E as meninas moram a maioria perto da universidade. Poxa, né? A gente tem que pensar em tudo isso e a empresa vai observar isso. Então, ter um local para a realização do seu projeto é importante. Mas o meu projeto é online, não tem problema? Maravilha, então. O seu local é o Zoom, é o Meet, enfim, é a internet. Mas isso é bem importante. Essas são algumas dicas extras. E lembrem-se, reforcem os apoiadores que vocês já têm, não tenham medo. Mas a empresa vai achar que eu não preciso do dinheiro deles porque eu já tenho outro patrocinador. Não, a empresa vai ver que o seu projeto é tão bom que tem já outras empresas, outras pessoas que acreditam nele. Então, isso só reforça a importância do projeto de vocês. E aí aqui eu encerro, deixo o meu e-mail, vou disponibilizar essa apresentação para vocês também. E aí, só para a gente fechar aqui, eu quero agradecer, claro, a paciência de vocês. Fico bem contente que a gente tenha conseguido trocar essa ideia. Eu estava falando com o Everton, antes de vocês entrarem, que está todo mundo cansado de evento online, todo mundo meio esgotado, né? Ainda mais quinta-feira, amanhã é sexta, fim de semana chegando. Mas eu estou bem contente com a participação de vocês, muito grata e super me coloco à disposição para falar sobre editais. O Everton tem meu contato, pode passar também o WhatsApp, falar sobre editais. Eu achei um edital, eu quero colocar o meu projeto aqui. Ou, a gente quer muito fazer essa roda de conversa acontecer. Ou, eu não sei mexer no Canva e você falou que sabe, me ajuda. Eu fico realmente à disposição de vocês para trocar essa ideia, para conversar sobre, para tomar um chimarrãozinho, cada um com a sua cuia agora, né, com a sua bomba, o novo normal. E queria também, quem sentia vontade de falar, né, o que achou dessa conversa, e, enfim, tragam suas impressões, fiquem à vontade. Olha só, eu, na verdade, queria agradecer a oportunidade que eu tive de conseguir tantas dicas boas e coisas que vão ser utilizadas não só para um projeto, mas para todo e qualquer projeto que a gente quiser entrar e participar. Agora a gente sabe como elaborar as coisas, como organizar e de que forma. Então, é um aprendizado realmente que é muito rico. É para agradecer mesmo. Tanto que, por exemplo, hoje eu bati o meu recorde de atividades online, porque essa é a terceira reunião do dia que eu estou participando, 2 pelo Meet e essa agora. Mesmo assim, eu fiz questão de entrar e acompanhar até o final, justamente pela importância e pelo que eu já aprendi até aqui. Então, assim, valeu a pena demais. Então, eu quero agradecer mesmo, tá? A sua fala foi de grande importância. O pessoal tá mandando aqui no chat também. Que bom, eu fico muito contente e honrada, assim. Tá? Acho que foi bem bacana a gente trocar essa ideia. E pena que passa tão rápido, né? Tinha várias outras coisas pra gente falar aqui. Cada um sabe fazer uma coisa, vamos anotar o que cada um sabe fazer.
juntar, tirar alguma coisa do papel, o projeto de algum de vocês, vamos fazer acontecer. Mas pena que passa rápido e tá todo mundo cansado também, né? A gente fica um pouco... Vai falando, mas cansa, né? E ficar ouvindo também cansa pra caramba. Agradeço a participação de vocês. Jorge, que bom que você aguentou todas essas reuniões para estar aqui conosco hoje. Everton? A gente fica, nós temos um perfil, né? A gente fica bem animado com essas ideias. Eu já fico bem animado, já quero fazer, já quero fazer acontecer, já me disponibiliza para tocar e vamos fazer a roda de conversa. E que dia que vai ser? Quem é que vai falar? Quem é que vai... Vamos pegar coffee, tem que ter coffee, tem que ter, né, um bolachinho, um café. E já começa a imaginar tudo isso, assim, né? Por achar que é importante, né? Achar que esses grupos realmente que a gente faz parte de estar participando de tantas coisas assim, porque realmente a gente acredita nisso, né? Acredita que isso é uma forma de fazer as coisas acontecerem, né? De estar aqui participando e que esses coletivos aqui têm muito recurso para fazer as coisas acontecerem, né? E eu acho que isso é o bacana de estarmos aqui e de colocar aquilo que a gente tem de potencial, aquilo que a gente tem do nosso saber fazer à disposição do grupo para resolver um problema que a gente acredita que deva ser resolvido, né? Eu acho que é isso que a gente está aqui. Depois a gente está aqui no Jorge, até estamos né, mais uma aula, mais um negócio ao vivo, mais um Meet, mais um Zoom, porque a gente acredita nisso. É isso, então. Quer comentar alguma coisa também? Né, eu já vou aproveitar para, né, super agradecer, né, a Gisele por assim que eu comentei, já ficou, né, à disposição para estar aqui conosco e vir e trazer. Então, muito obrigado, Gisa, por vir, por falar, trazer novamente todo esse conteúdo. Agradeço também, né, novamente aos mantenedores do nosso projeto, né, Prefeitura de Lages e o Instituto Orion. Toda a equipe do Orion também que se mobilizou para que tudo isso acontecesse. Também é importante frisar que todo mundo dentro do Orion está, né, fazendo que as coisas aconteçam. As pessoas que estão até agora conosco em 21 e 21 aqui ainda, né, conosco, e as pessoas que vão estar assistindo e que todo mundo que quer fazer as coisas acontecerem. Então, muito obrigado a todos. E, Giza, sempre obrigado por estar conosco, né? Que você tá com a gente sempre. E quiser fazer alguma consideração, alguma fala, à vontade. Só agradecer, pessoal. Foi muito legal. Espero vê-los em breve, a gente continuar essa conversa, fazer esse projeto das rodas de conversa acontecer mesmo. E quem sabe rola uma versão 2 aí até o final da jornada de vocês, né? É isso aí. Agora vai ficar engraçado eu falando isso no YouTube depois, mas acho que eu clico para parar de gravar ou você clica? Eu acho que eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu...